Só aumentar a licença. Com a autorização de Sua Excelência, o Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, Vice-Almirante Jorge Novo Palma, em representação de Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António Maria Mendes Calado, o Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, declara aberta a sessão solene de comemoração dos 150 anos dos Anais do Clube Militar Naval. Vai usar a palavra o Presidente da Academia de Marinha. Boa tarde a todos. Senhor Almirante, Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada, é sempre com grande simpatia que a Academia de Marinha o recebe quando nos dá o gosto de assistir às nossas sessões, como tantas vezes acontece. Hoje, vindo em representação do Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, traz-nos o acrescido prazer e honra que esta sessão conjunta bem merece. Senhores ex-presidentes da Assembleia Geral, Senhor Presidente e ex-presidentes da Direção do Clube Militar Naval, a todos saúdo e desejo que se considerem em vossa casa. Senhores académicos, sócios do Clube Militar Naval, senhores convidados, bem-ajam pela vossa presença. Em 2019, por ocasião das celebrações dos 50 anos da Academia de Marinha, ouviram-me dizer que quando uma instituição atinge essa idade, ultrapassando vicissitudes várias, com diferentes direções, nem sempre com as mesmas orientações programáticas. Tal facto é revelador da sua solidez, que tem futuro e que merece ser apoiada e, naturalmente, é motivo de comemoração. 150 anos de existência é só 3 vezes mais, com todas as adversidades a triplicar e com a dificuldade acrescida de ter, entretanto, ocorrido uma mudança radical do regime político. Assim, na programação desta Academia para 2020, ficou logo desde o início do ano decidido que este dia ficaria reservado para a comemoração dos 150 anos dos Anais do Clube Militar Naval. Escolheram-se os oradores a convidar e seria, pese embora a importância da efeméride, mais uma sessão comemorativa em que o Presidente, naturalmente, falaria. Só que veio a pandemia e recebi um telefonema do Presidente da Direção do Clube Militar Naval, perguntando-me se eu aceitava transformar a sessão da Academia numa sessão conjunta com o Clube Militar Naval, face à dificuldade que teriam de, mesmo na sua maior sala, acolher todos os convidados que nesse dia gostariam de ter consigo, desafio a que prontamente acedi. Se a existência de uma sessão conjunta já vinha reforçar a vontade de fazer uso formal da palavra, para mais sendo presidida pelo Almirante Vice-Chefe em representação do Comandante da Marinha, transformando-a assim em sessão solene, houve também uma razão adicional que a tal me obrigava. Reconhecer publicamente a difícil decisão do Presidente da Direção do Clube de propor a realização de uma comemoração desta importância fora da sua sede. Muito possivelmente alvo de críticas internas, mas bem reveladora da sua enorme coragem, autoconfiança e capacidade de distinguir o essencial do acessório. Obrigada, Sr. Comandante, pela sua decisão, que assim veio engrandecer a sessão que esta Academia tinha originalmente planeado. Meus senhores, os 2 oradores a quem cabe a responsabilidade de tratar o tema que aqui nos trouxe, certamente nos trarão a história dos Anais, a sua evolução ao longo deste século e meio, e nos dirão do crédito e prestígio desta revista científica e cultural, que no seu âmbito técnico-profissional não deixa de ser uma outra história da Marinha Portuguesa. Farão isso muito melhor do que eu. A Academia de Marinha e o Clube Militar Naval, através dos seus anais, embora com estatutos totalmente diferentes, têm ambos a importante missão de contribuir para que, junto da sociedade civil, o mar e as suas gentes, as marinhas e a sua história, as artes, as letras e as ciências de ontem, de hoje e do futuro sejam pensadas e debatidas. E a sessão de hoje é um bom exemplo dessa irmandade de propósitos. Não querendo roubar espaço aos oradores que se seguem, termino reconhecendo a honra que constitui para a Academia de Marinha acolher esta sessão conjunta para celebrar os 150 anos de uma instituição
já galardoada com a Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada e, de novo, há menos de um mês, reconhecida como membro honorário da Ordem de Mérito. Muito obrigado. Vai usar a palavra o Presidente da Comissão de Redação dos Anais do Clube Militar Naval, Comandante Erlander Valente Zambujo. O capitão de mar e guerra Valente Zambujo teve uma longa carreira militar naval, de onde se destacam as suas comissões de serviço como último capitão dos portos de Macau, como comandante da Base Naval de Lisboa e como juiz militar das várias criminais de Lisboa. Destaca-se também a sua atividade ao nível artístico, através da pintura e da medalhística. Desde 2013 é o Presidente da Comissão de Redação dos Anais do Clube Militar Naval e desde 2016 desempenha as funções de Secretário-Geral da Academia de Marinha. Excelentíssimo Senhor Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, Vice-Almirante Jorge Manuel Novo Palma, em representação de Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior da Armada. Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu. Prezados académicos, caríssimos amigos. É com grande satisfação e orgulho que, como Presidente da Comissão de Redação dos Anais do Clube Militar Naval, assumo a palavra para evocar a longa e ininterrupta viagem pelos mares do conhecimento e da cultura percorrida pelos anais nestes últimos 150 anos. Durante este período, os oficiais de marinha, sócios do Clube Militar Naval, conseguiram, ano após ano, lustro após lustro, com esforço, determinação, saber e talento, dar continuidade à nobre herança das sucessivas gerações que os antecederam, legando-nos uma revista científica e cultural de reconhecido mérito e repleta de tradições navais. O Clube Militar Naval iniciou a sua atividade a 15 de novembro de 1866, por decreto real assinado pelo rei Dom Luís e pelo Ministro da Marinha e Ultramar, Visconde da Praia Grande de Macau. 4 anos depois, na Assembleia Geral, realizada no dia 10 de novembro de 1870, foi aprovada uma memória sobre a navegação a vapor para os portos de África, com a determinação de que o trabalho fosse impresso no primeiro número dos Anais. Constava desse primeiro número o enunciado claro dos propósitos e desígnios a alcançar com a publicação, numa declaração de elevado significado que se iria perdurar para o futuro. Cumpre à geração atual dos oficiais de marinha relembrar os feitos heróicos e as ações dignas dos que os precederam. Cumpre-lhes, como membros de uma cooperação científica, como cidadãos e amantes da terra que os viu nascer e de arma que os enobrece, não descurar os interesses da marinha, que foi e deve ser a glória da pátria. Cumpre-lhes, finalmente, dar provas de que apreciam as questões científicas e económicas que interessam de perto o bem da sua arma e a prosperidade do país. É importante salientar que os Anais do Clube Militar Naval são uma das 5 publicações mais antigas a nível mundial, que tratam de assuntos marítimo-navais e, sem se constituírem como aplicação oficial da Marinha, não exprimindo, portanto, o pensamento e as ideias das esferas oficiais, mas, nem por tal facto, têm deixado de contribuir de forma bem acentuada para a divulgação do conhecimento de interesse para a Marinha, através dos artigos e das crónicas que publica, a esmagadora maioria da autoria de ilustres oficiais de Marinha, académicos e estudiosos, no cumprimento do desígnio desta publicação, como bem o atesta a atribuição em 1936 da Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada por Sua Excelência o Presidente da República, General António Oscar de Fragoso
Carmona. Testemunho tangível da fidelidade a um compromisso antigo é a publicação ininterrupta, desde 1870, dos Anais do Clube Militar Naval, os quais têm sido um instrumento de inegável mérito na divulgação de ideias e conhecimentos de grande valia científica, técnica e cultural, sempre norteados por um espírito inovador e de melhoria contínua. Os preciosos trabalhos registados nos Anais ao longo destes 150 anos e a saudável agitação de ideias que eles têm originado constituem inestimáveis contributos dos oficiais de Marinha para o desenvolvimento e afirmação de Portugal em diversas áreas, destacando-se, de entre outras, as figuras de Lopes de Mendonça, criador de literatura de ficção e da letra do hino nacional, Campos Rodrigues e Hugo Lacerda nos estudos astronómicos, Máximo Pratas e Aris Opke em estudos notabilíssimos que levaram ao combate de doenças tropicais e à criação do Instituto de Medicina Tropical, Hermenegildo Capelo e Roberto Ivans na travessia de Angola à Contracosta em 1877-79. Igá Coutinho e Sacadura Cabral, os grandes precursores dos voos transatlânticos, por métodos científicos, materializados na aventura da travessia aérea Lisboa-Rio de Janeiro em 1922. Merece igualmente destaque a figura do consórcio Teixeira da Mota, que, muito jovem, ingressou no terreno da investigação histórica com a sua Memória de Final de Curso da Escola Naval sobre a viagem de Fernão de Magalhães. Distintíssimo oficial de Marinha, segundo presidente da Academia de Marinha, tem o seu nome acreditado entre os nossos melhores historiadores por obra notável em extensão e altura cultural. Entre os diversos números que enriquecem o valioso espólio editorial dos Anais, merece referência especial, em 1889, a edição extraordinária para a ocasião da morte do rei Dom Luís, consórcio do Clube Militar Naval. Merece igualmente destaque, em 1966, o número especial dedicado à celebração do primeiro centenário do Clube Militar Naval, valorizado com a reedição em separata das belas Rosa dos Ventos, das Cartas de Mariar, de cartógrafos portugueses do século XVI e XVII, incluídos na notável obra de Fontoura da Costa, A Marinha dos Descobrimentos, que os Anais tinham publicado em 1932-1933. Em separata, enriquecida com a tradução em língua chinesa, foi reeditada em 20 de maio de 1999 pela Capitania dos Portos de Macau, o que permitiu a sua maior divulgação nesta região da Ásia em profundo desenvolvimento. Em 1970, já lá vão 50 anos, o primeiro centenário dos Anais foi dignamente assinalado com uma edição especial comemorativa, tendo a capa dado o devido destaque aos 5 consórcios do Clube Militar Naval que construíram a sua primeira comissão de redação, memorizando assim o ato histórico de empreenderem o lançamento desta revista de referência no panorama editorial português, não apenas pela sua longevidade e notável regularidade, mas principalmente pela excelência dos textos publicados e pela diversidade dos temas abordados. Como escreveu o contra-almirante Jorge Maia Ramos Pereira, em Velhice Valorosa e Honrada de que nos orgulhamos, um dos 19 textos que ornamentam a citada edição especial, a meritória iniciativa teve por finalidade, nas suas palavras, prestar justa homenagem ao esforço, à determinação e à clarividência evidenciados pelas sucessivas gerações de oficiais da Armada nos últimos 100 anos, ao contribuírem com o seu saber, a sua experiência, a sua dedicação e o seu acendrado brilho profissional para tornar a nossa veneranda revista respeitada e merecedora do crédito e do prestígio com que é acolhida pelos seus leitores e amigos.
Na década de 90, mais precisamente em 1994 e em 1997, foram editados 2 números, dedicados respectivamente ao 5º centenário do Tratado de Tordesilhas e à viagem de Vasco da Gama. Na última década, mais precisamente a partir de 2012, a edição dos Anais passou a ter uma periodicidade semestral, com uma edição em papel e uma edição digital a cores, mantendo, no entanto, a qualidade, singularidade, atualidade e o prestígio cultural e científico das edições anteriores. Ao longo dos biénios de 2013 a 2020, foram publicadas 15 edições semestrais, sendo 8 delas números temáticos dedicados a temas específicos, com a evocação de eventos ou personalidades de elevada relevância, relacionados com a cultura naval, que vieram enriquecer o valioso espólio editorial dos Anais. Escudado nesta riqueza histórica, interpretando os sentidos associados do Clube Militar Naval, Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, conferiu aos Anais do Clube Militar Naval, pelos relevantes serviços prestados ao longo dos seus 150 anos, em prol da expansão da cultura portuguesa e do conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores, o título de membro honorário da Ordem do Mérito. A entrega de insígnia realizou-se no passado dia 28 de outubro, pelas 16 horas, no Palácio de Belém, em cerimónia singela e repleta de significado, mas restrita devido às limitações impostas pela pandemia da Covid-19. Nessa cerimónia estiveram presentes as seguintes entidades da Marinha: o chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante António Mendes Calado, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube Militar Naval, o Contra-Almirante António Gonçalves Covita, o Presidente da Direção do Clube Militar Naval, Capitão de Fragata Augusto Santos Silva, e o Presidente da Comissão de Redação dos Anais, Capitão de Mar e Guerra Erlandre Valente Zambujo. Para terminar, é importante voltar a realçar o facto de, ao longo dos seus 150 anos de existência, os Anais do Clube Militar Naval, com mais ou menos páginas, com melhor ou pior qualidade de papel, com ou sem figuras, com maior ou menor regularidade, variedade no seu conteúdo e inspiração, sobrevive com cada vez mais sólida reputação e reconhecimento oficial, refletindo o pensamento dos oficiais da Marinha, refletindo a sociedade e a época histórica onde se integram, de forma continuada, mesmo nos períodos mais críticos da história, como o que recentemente atravessa Portugal. Não é exagero classificar o papel verdadeiramente notável desempenhado pelos Anais ao longo da sua já respeitável existência, enquanto publicação científica e cultural, no contributo para o desenvolvimento da Marinha e de Portugal. E tudo isto sempre feito com altruísmo, rigor, persistência, perseverança e regularidade. Realmente, não é vulgar uma revista, como sucede com os Anais do Clube Militar Naval, alcançar os 150 anos de existência de forma ininterrupta, dependendo exclusivamente da dedicação voluntária de quem, para ela e com ela, trabalha. Podemos considerar que folhear a extensa coleção dos Anais é voltar ao passado, através de um repositório de inestimável valor, constituído por páginas já amarelecidas pelo rolar implacável do tempo. Mas também é pensar no futuro, na resposta a desafios que a Marinha e Portugal enfrentam em tempos conturbados e de elevada incerteza. Assim, ao se comemorarem os 150 anos de existência dos Anais do Clube Militar Naval, é mais do que justo prestar uma merecida e singela homenagem ao esforço,
à determinação e à clarividência evidenciadas pelas sucessivas gerações de oficiais de marinha que neste último século e meio muito contribuíram com a sua experiência, a sua dedicação e o seu acendrado brilho profissional para tornar os anais, no que são hoje, uma revista respeitada e merecedora do crédito e do prestígio, a avaliar pela forma com que é acolhida pelos seus leitores, uma voz da cultura militar naval, dos oficiais de marinha e de todos os que sentem Portugal e o mar. Vai dar-se início à comunicação os 150 anos dos Anais do Clube Militar Naval, pelo secretário da Comissão de Redação dos Anais do Clube Militar Naval, comandante António Costa Canas. O capitão de mar e guerra Costa Canas é especializado em submarinos e navegação, tendo prestado serviço nos 3 submarinos da classe Albacora e comandado a corveta Jacinto Cândido. É professor da Escola Naval nas áreas de navegação e da História, é coordenador do doutoramento em História Marítima e do mestrado em Navegação e Geomática. Desde 2013 é secretário da Comissão de Redação dos Anais do Clube Militar Naval, é membro emérito da classe de História Marítima da Academia de Marinha. Excelentíssimo Sr. Almirante, Vice-Almirante Novo Palma, Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Almirante Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha, Senhores Académicos, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Desde o momento da sua fundação, que o Clube Militar Naval previa a divulgação escrita dos assuntos que interessavam aos seus associados. Tal estava patente nos seus estatutos, aprovados em 1866, nomeadamente no número 3 do seu artigo 3º. Como se pode verificar, uma das formas de intervenção do Clube seria através da publicação dos textos que fossem considerados relevantes. Tal ocorreu cerca de 4 anos após a sua fundação, em dezembro de 1870, quando surgiu o primeiro número dos seus anais. Este número fundador dos Anais do Clube Militar Naval tem uma dimensão bastante modesta, 26 páginas, incluindo a capa. As 2 primeiras páginas servem para explicar o contexto que levou à sua publicação. Um dos problemas que interessava particularmente os sócios do clube era a ligação marítima com os portos da África portuguesa e a forma como esta questão era gerida pelas esferas oficiais. Numa das suas sessões, foi decidido eleger uma comissão para estudar o problema. A comissão analisou o problema, elaborou uma memória sobre o mesmo e submeteu essa memória à Assembleia Geral do Clube. Discutido o seu conteúdo, ficou decidido que o texto deveria ser publicado numa revista a ser criada pelo próprio clube, nascendo assim os Anais do Clube Militar Naval. Na memória, redigida pelos sócios do clube, são identificadas diversas irregularidades no concurso em preparação para a concessão daquela ligação e apresentadas sugestões para resolver as mesmas. Muitas delas foram inseridas no concurso aberto em 1871 para um novo período de concessão da carreira para a África. Na contracapa do primeiro número é apresentado um pedido de colaboração de modo a dar continuidade aos anais. Em janeiro de 1871 não se publicou nada, mas a partir de fevereiro desse ano passaram a ser publicados os Anais do Clube Militar Naval sem interrupção até aos nossos dias. Tentar expor em poucos minutos 150 anos de atividade editorial é tarefa complexa. São milhares de páginas, com centenas de assuntos, da pena de centenas de autores. Esta comunicação terá que se basear na apresentação de alguns exemplos, mostrando alguns assuntos e mencionando alguns autores que contribuíram para esse rico património científico e cultural construído ao longo deste século e meio. Certamente, a Marinha será o tema da generalidade dos textos dos anais. Obviamente, aqui Marinha deve entender-se num sentido muito lato, abrangendo todos os assuntos que os sócios do Clube Militar Naval desejam estudar e nos quais possam tirar proveito da sua formação marinheira para, de algum modo, poderem dar algum contributo para o desenvolvimento nacional. Ou seja,
Poderão ser contributos de qualquer ramo do conhecimento, das artes, letras ou ciências, tendo a marinha e o mar como denominador comum. No texto de abertura do número especial comemorativo do primeiro centenário dos Anais, esta ideia está bem patente, conforme podemos ver neste slide, onde se identifica apenas uma ínfima parte dos temas abordados nas páginas dos Anais. O texto continua explicando que os Anais se revelaram um espaço de divulgação de novidades e de debate de ideias, tendo como último propósito contribuir para a melhoria do modo como a Marinha serve o país. Em 1937, num artigo de reflexão sobre aquilo que eram os Anais do Colonitar Naval, o almirante Pereira da Silva chamou a atenção para uma outra característica que se notava particularmente nos primeiros tempos dos Anais, que era o facto de diversos textos acabarem por influenciar decisões oficiais sobre a Marinha. Mas Pereira da Silva refere que esta influência dos textos dos Anais nas decisões oficiais foi particularmente significativa na primeira década de existência da revista, onde algumas das propostas veiculadas na revista acabaram por se ver diretamente refletidas na legislação aprovada. Vejamos apenas um exemplo dos inúmeros contributos dos sócios do clube para melhorar o desempenho da Marinha, patente nos primeiros anos dos Anais. Em 1872, surgiu um artigo resultante de um estudo de uma comissão nomeada no âmbito do clube para analisar as alterações ao plano de uniformes a utilizar pelos oficiais da Armada. Trata-se de uma questão que tem muito a ver com o bem-estar do pessoal e também está relacionada com a apresentação e a disciplina. Daqui se percebe que os assuntos relativos ao pessoal da Marinha também se encontram entre as preocupações dos sócios do clube. Assim como constituem a premiação para os oficiais de Marinha, muitas outras questões relacionadas com os diferentes aspectos que contribuem para um melhor desempenho da Marinha, nomeadamente questões organizacionais, logística, manutenção, entre muitas outras. Muitos destes contributos das comissões nomeadas pelos sócios do clube e cujos resultados acabavam por ser publicados nos Anais, acabavam por influenciar as decisões oficiais sobre estes assuntos. Foi o que aconteceu com esta questão dos uniformes, dando os Anais notícia deste facto no número posterior. A criação do Clube Militar Naval ocorreu numa época de grandes inovações tecnológicas que transformaram profundamente a sociedade em geral e a Marinha em particular. Estas profundas alterações na forma como era conduzida a guerra no mar levaram aos primeiros estudos teóricos sobre estratégia marítima e poder naval. O principal teorizador que influenciou de uma forma muito significativa o pensamento estratégico na maior parte dos países foi Alfred Thayer Mahan, oficial da Marinha Americana. Em Portugal, Mahan também teve inúmeros seguidores, os quais procuraram que as ideias dele servissem de referência aos diferentes planos de reequipamento naval que foram sendo propostos, especialmente nas primeiras décadas do século XX. E muitos desses textos dos mahanistas surgem nos Anais do Clube Militar Naval. Por outro lado, todas estas inovações tecnológicas mereciam ser divulgadas junto da generalidade dos oficiais de Marinha. As páginas dos Anais estão recheadas de inúmeras referências a essas novidades tecnológicas que, geralmente, mais tarde ou mais cedo, acabavam por ser incorporadas a bordo dos navios portugueses. Um dos exemplos dessas novidades é a utilização da eletricidade. Logo no primeiro ano de publicação dos Anais, foram noticiadas experiências que vinham sendo feitas no sentido de ser possível utilizar esta nova forma de energia nos navios. É interessante notar que a referida notícia, que descreve essencialmente experiências, surge numa altura em que ainda não existiam praticamente nenhumas utilizações concretas da eletricidade a bordo, tal como começou a ocorrer nessa mesma década de 1870. Entretanto, decorridos alguns anos, chegou finalmente a Portugal o primeiro navio que dispunha de uma instalação elétrica, a corvete Afonso de Albuquerque. Um dos oficiais desse navio redigiu um pequeno texto para os Anais do Clube Militar Naval, no qual destaca esta novidade. De notar também que a eletricidade foi introduzida na Marinha Portuguesa nos primeiros tempos da sua utilização a bordo dos navios. A Afonso de Albuquerque foi lançada à água em 1884. Por exemplo, nos Estados Unidos, que na altura já caminhavam para ser uma grande potência naval, a primeira instalação elétrica a bordo de um navio ocorreu apenas em 1883, portanto um ano antes.
Obviamente que esta questão da eletricidade é apenas um exemplo das inúmeras áreas tecnológicas sobre as quais os sócios do clube escreveram para dar a conhecer os desenvolvimentos que iam surgindo. Muitas outras poderiam ser aqui mencionadas, mas uma descrição exaustiva das mesmas seria praticamente impossível numa curta comunicação. Apenas a título de exemplo, apresentam-se mais algumas áreas, mas mesmo estas são apenas uma pequena amostra da vastidão de assuntos técnicos que ocupam as páginas dos anais nestes 150 anos. Novos sistemas de armas, peças de artilharia, torpedos, mísseis, etc., munições inovadoras, máquinas e sistemas propulsores, aviação, inovações na construção naval, sistemas de comunicações e, mais recentemente, a utilização de sistemas informáticos a bordo e nas unidades em terra. Além da divulgação de novidades tecnológicas, as páginas dos anais também serviam para divulgar assuntos de cariz mais científico. Obviamente que em vários destes casos se trata de ciência aplicada, de modo a resolver problemas práticos que se colocavam aos homens do mar. Apresentamos um exemplo do âmbito da matemática. Estamos a referir-nos ao uso da nomografia para a realização de cálculos a bordo. Como se pode verificar da definição, o nomograma não é mais do que um gráfico no qual se representam as curvas que descrevem uma determinada equação, permitindo assim a realização bastante expedita de cálculos bastante complexos. A nomografia foi bastante utilizada nas mais variadas atividades, especialmente nas primeiras décadas do século passado, e teve também utilização a bordo dos navios, como é o caso deste exemplo para cálculos de tiro. Embora a esmagadora maioria dos textos publicados nos anais o fossem na língua portuguesa, por vezes surgem textos noutras línguas, geralmente com o intento de procurar maior divulgação das ideias contidas nos mesmos. Foi, por exemplo, esse o caso de um artigo de Gago Coutinho, publicado em 1922, após a travessia aérea do Atlântico Sul, destinado a divulgar os contributos de Coutinho e Sacadura Cabral para a navegação aérea, o qual foi escrito em português, mas incluído nos anais também em alemão, francês e inglês. Foi anteriormente referido que nos primeiros tempos do Clube Militar Naval, os estudos elaborados por alguns dos seus sócios e publicados nos anais acabavam por influenciar as decisões oficiais relacionadas com os assuntos estudados. Também nas áreas mais técnicas e científicas, por vezes alguns textos publicados nos anais estiveram na origem de publicações oficiais. Exemplo disso é o caso do artigo publicado em 1939 pelo então segundo-tenente Eugênio Ferreira de Almeida, a previsão de marés pelo método harmónico aproximado. No final do seu artigo, Ferreira de Almeida apresenta tabelas com os valores necessários para calcular as marés num determinado porto, no caso Vila Baleira em Porto Santo. Entretanto, em 1943 foi publicada, por iniciativa do Ministério da Marinha, uma obra do mesmo autor, contendo tabelas para os cálculos de marés de vários portos nacionais. O título é Tabelas para o cálculo a bordo das marés pelo método harmónico para os anos de 1943 a 1975, contendo constantes harmónicas para os portos de Portugal continental e as adjacentes colónias portuguesas. A utilidade destas tabelas foi mais tarde realçada no Manual de Navegação da autoria de Silva Gameiro e Pinheiro de Azevedo. Muitos outros assuntos poderiam ser aqui relembrados. Por exemplo, a saúde e as questões sanitárias a bordo. São dezenas os artigos sobre estes assuntos nas páginas dos anais, versando sobre as mais diversas questões, desde o Hospital de Marinha até à medicina tropical e aos problemas sanitários com que se separavam os marinheiros que prestavam serviço nos territórios ultramarinos. Em muitos destes artigos cruzam-se questões científicas do âmbito da medicina com questões relacionadas com bem-estar e desempenho do pessoal. Também os assuntos mais diretamente ligados com o pessoal, promoções, alimentação, vida a bordo, formação, educação física, etc., merecem especial destaque ao longo dos anos nesta publicação. A variedade de assuntos que aqui poderiam ser mostrados é enorme, como foi dito no início, não sendo possível apresentar mais em detalhe. A comunicação já vai longa e por esse motivo serão apresentados mais alguns exemplos relacionados com a história e literatura. Foram imensas as personalidades que se distinguiram na história ou na literatura que publicaram nas páginas dos anais, como foram os casos de Henrique Lopes de Mendonça ou Venceslau de Moraes, para citar apenas dois. Noutros casos, foram sócios que escreveram sobre assuntos muito diversificados,
como Gago Coutinho, já aqui mencionado a propósito daquilo que escreveu sobre navegação aérea, mas que no início da sua carreira publicou imensos textos sobre assuntos técnicos relacionados com os navios, nomeadamente magnetismo, artilharia ou construção naval e sobre geodesia, e que no final da sua carreira se dedicou essencialmente à história da náutica. Ao Fontoura da Costa, que publicou diversos trabalhos sobre matemática e navegação, mas cujos contributos para a história da navegação e dos descobrimentos merecem especial destaque na historiografia nacional. O impacto dos inúmeros textos historiográficos publicados nos anais levou a que alguns deles acabassem por ser publicados em livro, os quais conheceram várias reedições, como são, por exemplo, os casos de A Marinha Portuguesa na Grande Guerra, de Jaime do Inso, publicada nos anais entre 1937 e 1939, ou A Marinharia dos Descobrimentos, de Fontoura da Costa, publicada nos anais nos anos de 1933 e 34. A publicação dos anais ao longo destes 150 anos tem sido possível graças à disponibilidade, desde o primeiro número, de um conjunto de sócios do clube que integram a comissão de redação, a qual tem assegurado essa publicação. Integravam essa primeira comissão os seguintes sócios do Clube Militar Naval: Carlos Testa, Mariano Guira, Marcos Tessori, Euletério Dantas e Esteves Pereira, todos eles figuras de relevo na cultura nacional. Obviamente que o modelo por eles preconizado evoluiu ao longo dos tempos, mas algumas das características têm-se mantido inalteradas, nomeadamente o voluntarismo de todos aqueles que ao longo deste século e meio têm garantido a publicação da revista. Em 1936, o Clube Militar Naval completou 70 anos. A edição dos anais correspondente aos 3 últimos meses desse ano corresponde a um número comemorativo desse aniversário. No mesmo, surgem diversos artigos de cariz histórico, sendo 2 deles ligados diretamente ao clube, um sobre os sócios fundadores do Clube Militar Naval, de Abel Fontoura da Costa, e outro sobre a evolução dos anais. Neste último, da autoria de Tomás Augusto Centeno, é apresentado um historial relativo ao modo como os anais foram evoluindo ao longo dos tempos. O autor dá um destaque especial ao esforço que as diferentes comissões de redação desenvolveram para assegurar a publicação dos anais com uma qualidade crescente. A evocação dessa efeméride estendeu-se para o ano seguinte, tem sido proferida em 17 de junho de 1937 pelo Dr. António Emílio da Silva, na Sociedade de Geografia de Lisboa, uma conferência sobre as origens do clube, cujo texto foi publicado nos anais. Apesar de não ser sócio do Clube Militar Naval, o autor tinha um especial interesse pela sua história. Em 1939, proferiu no clube uma conferência sobre as origens dos anais e a sua primeira comissão de redação. Nessa ocasião, ofereceu ao clube um quadro com os retratos dos membros dessa primeira comissão, o qual ainda se encontra exposto no clube, e são estes retratos que eu tenho estado aqui a apresentar. Também este texto foi publicado nos anais nesse mesmo ano de 1939. No texto do Dr. Emílio da Silva, de homenagem à primeira comissão de redação, é destacada a importância dos anais como repositório de informações sobre a história do clube, para concluir que tal só foi graças a essa primeira comissão. Mais recentemente, no centenário dos anais, foi publicado um número especial que o Sr. Comandante Zambuja aqui apresentou a capa, comemorativo dessa nova efeméride. Para redigir a nota de abertura desse número, foi convidado o próprio Ministro da Marinha, Almirante Pereira Crespo. Nas suas palavras, explica o modo como os anais são organizados, tudo graças ao contributo voluntário daqueles que escrevem os textos e também daqueles que depois os selecionam e tratam de todo o trabalho necessário para que a revista seja publicada. E falo com conhecimento de causa, graças à sua experiência em diversas comissões de redação. Em jeito de conclusão, pode afirmar-se que ao longo destes 150 anos de vida, os anais do Clube Militar Naval se têm afirmado como a publicação de referência a nível nacional sobre assuntos navais, abrangendo os mais variados ramos das artes, letras e ciências relacionadas com a marinha e com o mar. Tal só foi possível graças à colaboração dos sócios do clube, que ao longo deste século e meio se têm disponibilizado de uma forma voluntária para assegurar a sua continuidade, quer contribuindo com os seus artigos para publicação, quer dedicando parte do seu tempo à preparação da revista na Comissão de Redação dos Anais.
Muito obrigado pela vossa atenção. Vai usar a palavra o Presidente da Direção do Clube Militar Naval, Comandante Augusto Santos Silva. Muito boa tarde a todos. Sr. Almirante Novo Palma, Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada, em representação do Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Mendes Calado, Sr. Almirante Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha, Sr. Comandante Valente Zambujo, Presidente da Comissão de Redação dos Anais do Clube Militar Naval, Sr. Comandante Cardoso da Silva, Presidente da Comissão Revisora de Contas do Clube Militar Naval, Senhores antigos Presidentes da Mesa da Assembleia Geral do Clube Militar Naval, Senhores ex-presidentes da direção do Clube Militar Naval, caros consócios, senhores académicos, minhas senhoras e meus senhores. Os anais do Clube Militar Naval celebram 150 anos e é, sem margem de dúvida, motivo de orgulho, abrilhantado pela vossa presença. Neste dia em que se assinala tão relevante data, tão somente dedicarei a palavra a agradecer a quem tem contribuído para a preservação, dignificação e contínua edificação dos anais do Clube Militar Naval ao longo deste século e meio de existência. 150 anos de ininterrupta publicação dos anais do Clube Militar Naval, a contribuir para a história do Clube Militar Naval, da Marinha e, consequentemente, Portugal, com dedicação, empenho e denodo, altruísmo, talento bien faire e inestimável colaboração. A todos os consócios, académicos e demais colaboradores, puseram o seu saber ao serviço dos anais do Clube Militar Naval, o sentido obrigado. Um igualmente forte agradecimento à Marinha pelo importante e sistemático apoio que tem dado ao Clube Militar Naval e aos anais do Clube Militar Naval. Um sentimento de manifesta gratidão ao Comandante Valente Zambujo, Presidente da Comissão de Redação dos Anais nestes últimos anos. Senhor Comandante, o seu contributo, entusiasmo e compromisso ao longo destes anos ao leme da Comissão de Redação dos Anais do Clube Militar Naval são um assinável exemplo de generosidade intelectual para todos nós. Acabo com um especial agradecimento ao Sr. Almirante Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha, pela pronta disponibilidade em aceitar o desafio do Clube Militar Naval em se associar à Academia da Marinha nesta sessão solene comemorativa dos 150 anos dos Anais do Clube Militar Naval. Obrigado. Disse. Só aumentar a licença. Com autorização de Sua Excelência, o Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, em representação de Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior da Armada, o Presidente da Academia de Marinha declara encerrada a sessão solene.